Crentes em Jesus, vamos lá, chegamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta também pastoral, só que de forma muito mais pessoal, a gente pode colocar assim, não apenas no âmbito ministerial, só que nessa segunda carta a gente vê uma exortação que se torna mais pessoal e viva, Paulo oferecendo o próprio exemplo, recordando o seu ministério diante dos falsos mestres que aumentarão, que se fortalecerão, que se estruturarão. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a meu filho amado, a meu amado filho, Timóteo, graça, misericórdia, paz. Ele começa incentivando a importância da fé. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, né? De dia e de noite em minhas orações. Ele cita, lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa, mas me recordo da sua fé. Ele volta à temática da fé não fingida, tá? Para que a alegria dele possa ser, então, completa. E o interessante aqui dessa fé completa, dessa alegria, ele vai citando a família de Timóteo, a importância do legado enquanto avó. Ele cita aqui a mãe, a avó Lloyd, né, e a mãe Eunice. Está convencido de que essa mesma fé também habita ali em Timóteo. Por essa razão, ele diz: torna a lembrar-me que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Interessante que essa tradição, essa teoria, essa questão teológica bíblica de impor as mãos no ato ali da ordenação pastoral, ordenação diaconal, ordenação ministerial, enfim, tem essa base muito fundamentada também na questão paulina. Ele fala que você mantenha firme o chamado, vocação que você recebeu mediante imposição de mãos, que não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro nele. A partir do capítulo 2, ele diz: portanto, você é meu filho. Ele utiliza o termo filho na fé. A gente usa essa expressão até hoje, né? Fulano foi meu pai, ou é meu pai na fé, fulano é meu filho na fé, no sentido de que quem nos conduziu, nos levou ao Evangelho, e quem foi levado até Deus, até o Evangelho, através da graça, da misericórdia de Deus pela nossa vida. Portanto, você, meu filho, capítulo 2, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis. Ele começa a dizer quem estaria ali apto ao ministério: homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros, que suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O soldado, o militar, né, há uma diferenciação muito clara, muito nítida entre quem é do ambiente militar e quem é da vida civil. Paulo se utiliza dessa ilustração para fazer um comparativo de quem está alistado no exército de Cristo, fazendo parte do reino de Deus, que não deve se preocupar com a sua vida civil. Não é largar tudo para lá, não é entender que a gente não vive nesse mundo, não é isso. Mas é compreender a importância do chamado e compreender a prioridade do reino de Deus na nossa agenda de vida. E fala: o lavrador que trabalha deve primeiro participar dos frutos da sua colheita. Ou seja, Paulo faz várias ilustrações compreendendo a importância de se colocar as mãos ali no arado do reino de Deus, não olhar para trás, não parar, não desistir, perseverar e não questionar no meio do caminho se isso de fato é importante, se tem valido a pena. Paulo tem certeza de fé de que vale a pena seguir e caminhar como obreiro aprovado. Capítulo 2 de 2 Timóteo, que nós começamos a ler, a partir do versículo 14, Paulo tenta trazer a Timóteo justamente essas lembranças. Diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Você vê que é uma prática, assim, não sei quantas vezes eu já falei aqui, tanto dentro do texto lá de Gálatas, 1 Timóteo também, enfim, Paulo destacando firme essa importância de você não entrar em discussões idiotas, vãs, desnecessárias, onde o objetivo não é trazer luz, não é trazer uma conclusão, não é trazer lucidez, não é dirimir dúvidas, muito pelo contrário, é às vezes uma discussão egoísta, uma discussão de ego, uma discussão onde a pessoa tem muito mais a pretensão de querer supostamente demonstrar uma falsa intelectualidade, uma intelectualidade vazia, pessoas completamente cheias de si e assim vazias de Deus, do que resolver algum problema, algum conflito e trazer ali a palavra de sabedoria. Ele diz assim para Timóteo: não entre nisso, né? Não perca seu tempo
entrando nessas questões. Ele até diz, versículo 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja, não entre nisso. Não se preocupe em tratar de coisas que não provêm de Deus, que não serão coisas que trarão luz, que trarão paz, que trarão solução. Ele, inclusive, lembra e cita nominalmente de novo o Himeneu, versículo 17. O ensino deles alastra-se como um câncer. Como um câncer. Ele diz, entre estes já estão Himeneu e Fileto. Se desviaram completamente da verdade, ele até cita, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Sabe aquelas questões super, hiper, mega polêmicas, teologias profundas apenas na filosofia, porque na prática não resolvem a vida de ninguém, enquanto uns ficam brigando, citando o nome de um monte de teólogos, a prática de vida, a prática de fé, fica colocada à distância, colocada à margem. Paulo diz para o obreiro aprovado, Timóteo, não entre nisso. Numa grande casa, há vasos tanto para honra como para desonra, que você busque ser um vaso para honra, Paulo vai dizer para Timóteo. Avançando, ele diz, versículo 22, muito importante, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite então as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Interessante, ele diz, pois você sabe. Não tem discussões, situações que você, antes mesmo de entrar, você já sabe qual é o fim daquilo? Que aquilo não vai te surpreender, que você fala assim, já percebi, tive um discernimento aqui, já está claro e nítido para mim que se eu entrar nisso, o objetivo final disso não é trazer luz, não é fazer com que a palavra seja, ao final de tudo isso, glorificada, que o Deus da palavra seja glorificado. Não, isso aqui é trazer uma confusão, uma discussão, entrar em questões de denominação, em questões de roupa, em questões periféricas, que não estão na centralidade da verdade, que não são questões cristocêntricas, de fato, de verdade. Paulo diz, não entre nisso, não vale a pena você se perder com isso, porque ao servo de Deus não convém brigar, está no versículo 24. Ao servo de Deus não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigir sim, mas com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade, para que sim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. A essência paulina é toda discórdia, todo argumento falho, limitado, vã filosofia, tudo isso, na verdade, é uma cilada do diabo. Que a gente possa instruir em amor para tirar essas pessoas dessa suposta falsa verdade. Paulo afirma no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Qualquer semelhança com 2020 ou com 2019, ou se estivermos aqui ainda com 2021, perdão, não é mera coincidência. Porque ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus disse, a palavra garante isso para nós. E quando você olha para o texto, isso está afirmado aqui, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor nenhum pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O incorrigível é aquele que não quer ser consertado, não quer ser corrigido. Ele não tem algo que a gente gosta de chamar aqui, no nosso arraial aqui, de coração ensinável. Sabe o coração ensinável? Aquele camarada que aceita a instrução, aquele camarada que aceita ouvir, que entende que antes de qualquer julgamento a gente precisa ouvir, precisa dar atenção, precisa compreender, precisa escutar o outro para valorizar o que o outro tem a falar, a colocar, que de repente pode ser muito importante. Mas quando eu, de forma preconceituada, né, ou seja, de preconceitual, eu já analiso que aquilo não serve para mim, eu não estou com o coração ensinável, não estou apto a ouvir e a melhorar. Paulo disse, se afaste desse. Não é que você não tem que corrigir ou instruir em amor ou admoestar, mas tem pessoas que não estão disponíveis para a correção e para a instrução. A orientação de Paulo é se afaste desses. Ele diz, então, finalizando, parte final da segunda carta de Paulo a Timóteo, que você possa seguir de perto o meu ensino. Paulo fala para Timóteo, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor,
a minha perseverança. Ou seja, Paulo não está batendo no peito falando eu sou o cara, muito pelo contrário, mas está sim se colocando como exemplo. Uma das grandes dificuldades nossas, justamente, é entender referência, é entender exemplo. Não como imitar perfeitamente ao ponto de idolatrar, mas ter referência sim. Sabe aquela frase que a gente criou, não sei lá onde, e alguns reproduzem? Não olha para a minha vida não, olha para Jesus. O Evangelho não diz isso. O Evangelho, muito pelo contrário, diz, olha para a minha vida, porque eu tenho tentado seguir a Jesus. Ser depois meus imitadores, Paulo vai dizer, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos sim ser referências e precisamos sim de referência. Finalizando, ele vai dizer quanto a você, falando para Timóteo, versículo 14, capítulo 3, permaneça nas coisas que aprendeu, as quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu? Você sabe quem tem ensinado você? Você sabe de fato onde você está instruído? De repente, doutrinas que você cegamente defende há 30 anos, você sabe qual é o fundamento disso? Onde isso começou? Isso está de fato na Bíblia, na palavra de Deus? Essa é verdade bíblica ou é a sua interpretação da verdade? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, capítulo 4, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação e por seu reino, eu exorto você solenemente. Qual a exortação solene de Paulo na presença de Deus? Ele vai dizer, qual o fundamento para que o homem de Deus seja apto, pleno, preparado? Um versículo muito conhecido aqui no final do capítulo 3, que ele diz assim, versículo 15 em diante, e eu volto depois para o 4. 3,15 em diante diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, a importância da influência, o que você tem influenciado os seus filhos. Você pode falar assim, mas desde criança eu não conhecia a Bíblia, Thiago. Eu não fui orientado assim, não tem problema, mas que você faça isso com os seus filhos, né? Porque desde criança eles possam ser, então, capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura, versículo muito conhecido quando a gente estuda introdução bíblica, toda a Escritura é inspirada por Deus, e se ela é inspirada por Deus, ela pode ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Qual o fundamento disso? Qual a finalidade? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Aí entra o capítulo 4, que eu já li no início, para que na presença de Deus, em Jesus, esse Jesus que há de julgar vivos e mortos, a gente possa ter uma instrução solene. E Paulo, finalizando, não vai amaciar ali, né, o ego de Timóteo, ele vai dizer, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Que a sua palavra, que a palavra de Deus pregada através de você, seja uma palavra de correção, seja uma palavra de exortação com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão mais essa doutrina. A gente tem vivido certamente um tempo onde as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas que se dizem crentes, na verdade, né, estão cansadas de palavra de Deus. Hoje as pessoas não têm mais tempo de ler Bíblia, elas argumentam isso. A pandemia veio aí para descortinar toda essa falsa ideia de que você não tinha tempo, porque tempo é prioridade. Eu priorizo, eu dou tempo, na verdade, para aquilo que eu priorizo. Então, quando a gente aprende isso, ele diz assim, que estão sentindo coceira nos ouvidos, sabe? A pessoa que ela fica incomodada, ela não consegue ouvir a palavra, e demorou 10 minutos de pregação, já extrapolou todos os limites possíveis para ela. Ela fica 3 horas vendo um filme, ela fica, às vezes, tendo obrigatoriamente que participar 2 horas de alguma coisa ali. A gente fica de frente para um jogo de futebol 2 horas, e a gente não está apto, não está disponível para ouvir a palavra de Deus. Juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. A gente vive num ambiente onde as pessoas não querem mais ouvir, e quando a repreensão está muito dura para elas, o discurso não está caminhando com aquilo que ela entende ser verdadeiro, ela simplesmente se afasta e busca os seus próprios mestres, né? Ela encontra no Google, ela encontra a versão que ela quer, ela encontra a tradução que ela quer, ela encontra a interpretação que ela quer. Enfim, é isso que as pessoas fazem muitas das vezes, se afastando do verdadeiro evangelho, onde um verdadeiro evangelho não tem sua caixa de promessas, certo? Um verdadeiro evangelho não vira para você todo dia e diz assim, nossa, você está maravilhoso, hein? Você é lindo, você é perfeito, você... Nossa, eu não sei nem o que Deus está fazendo no lugar de Deus, porque você era que era para estar lá. Não, o verdadeiro evangelho é confronto, nos tira do nosso status quo, né? Do nosso mundinho fechado, perfeito, e nos traz a realidade de reflexão. Paulo está falando isso. Esses não aguentam mais ser repreendidos. Você, porém, seja moderado em tudo. Em tudo. Equilíbrio, moderação. Faça a obra de um evangelista, cumprindo assim plenamente o seu ministério. Não tem como a gente cumprir 10% do ministério. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não para processos no meio do caminho. Então a gente não tem que desistir, parar e olhar para trás. Recomendações finais a partir do versículo 9. Paulo fala que pretende, né, com que eles se encontrem logo. Cita alguns personagens aqui. E lá no final, a famosa doxologia, ele diz a partir do versículo 19,
mandando um beijo para um monte de gente, né? Saudações a Priscila e Áquila, casa de Onesíforo, ou Onesíforo, né? Você que não tem filho ainda, uma boa indicação de nome para você colocar se for menino. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, outro nome bonito para você. Se for gêmeo, você pode botar aí Trófimo e Onísoforo. Olha que maravilha, Jesus dos crentes. Procure vir antes do inverno. Ele continua, a lista é maravilhosa. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia é mais normal, né? E todos os irmãos enviam saudações e finaliza dizendo que o Senhor seja com seu espírito e a graça seja com vocês, povo de Vila da Penha. Amém.